Eu martelei a estátua da Virgem Maria, mas o martelo voltou direto na minha cabeça. O que aconteceu depois ninguém explica até hoje. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Eu lembro do barulho. Não era um som comum de obra. Não era o bate-estaca ou a betoneira. Era um claque metálico seco, que veio antes de tudo desabar. Estava num dia quente de março, daqueles que o suor desce antes mesmo de você pegar a ferramenta. A empreiteira tinha comprado um terreno velho no centro, e no meio dele tinha uma capela abandonada, pequena, com as paredes descascadas, janelas quebradas, e no centro, sozinha, uma estátua da Virgem Maria. Desgastada, é verdade, mas inteira, de pé como se estivesse esperando alguém. Eu parei na porta daquela capela e olhei para a estátua. Os outros pedreiros já tinham começado a derrubar as paredes laterais, mas ninguém tinha tocado nela. Zé Carlos, o mais velho da turma, até fez o sinal da cruz de longe. Eu ri alto. "Vocês estão com medo de gesso?" Eu gritei. Ninguém respondeu. Peguei o martelo de 5 quilos, aquele pesado de cabo longo. Entrei na capela. O silêncio era estranho, mesmo com o barulho lá fora. Cheirava a mofo e a coisa antiga. Me aproximei da estátua e senti um incômodo. Não sei explicar direito. Era como se ela estivesse me olhando, embora os olhos dela fossem só pintura desbotada. Eu senti raiva. Raiva de quê? Nem sei. Raiva de ter que estar ali, talvez. Raiva de tudo aquilo que a imagem representava. Olhei para ela e falei alto, quase gritando: "Se é tão poderosa, me impede." Naquele instante, eu não era só um pedreiro quebrando uma estátua velha. Era Genésio Moura, declarando guerra contra algo que eu nem acreditava que existia. Levantei o martelo com as 2 mãos bem alto e desci com força, com raiva, com desprezo. O golpe foi tão violento, tão descuidado, que a cabeça do martelo se soltou do cabo no meio do ar. A física foi implacável. A alavanca jogou aquele ferro maciço de volta, como um projétil. 5 quilos de metal embalado pela minha própria força. O impacto na minha testa foi seco. Senti um estalo dentro da cabeça, como se algo tivesse se rompido lá dentro. O gosto de sangue veio antes da dor. Depois veio tudo junto. Uma explosão de luz branca, um zumbido agudo e minhas pernas cedendo. Caí de costas no chão duro de cimento. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi a estátua, intacta, em pé. Do meu lado, como se estivesse me olhando cair. Os gritos dos outros pedreiros pareciam vir de longe. Alguém segurava minha cabeça. Alguém gritava meu nome. Zé Carlos chorava. Eu tentei falar, mas nada saiu. O mundo virou uma mancha vermelha, depois preta. Eu não era um homem de meias medidas. Nunca fui. Meu pai, seu Antônio, era assim também. Duro, seco. Ele morreu quando eu tinha 15 anos e a última coisa que ele me disse foi: "Homem não chora, homem resolve." Eu carreguei isso como um brasão. Minha mãe, Dona Josefa, era o oposto. Vivia de joelhos, rezando, acendendo vela, pagando promessa. E o que ela ganhou com isso? Pobreza, viuvez precoce, solidão. Eu jurei que não seria assim. Jurei que não ia me ajoelhar para nada nem ninguém. Cresci vendo minha mãe rezar para São Jorge, para Santo Antônio, para Nossa Senhora, e a geladeira continuava vazia. As contas continuavam atrasadas. Deus para mim era muleta de gente fraca, e eu não era fraco. Casei com Célia quando eu tinha 23 anos. Ela era quieta, obediente, e no começo isso me agradava. Mas com o tempo, comecei a reparar. Ela acendia velas em casa, tinha um altarzinho no quarto, com santinhos e terço. Aquilo me irritava profundamente. Eu zoava, eu ridicularizava. "Você acha que isso vai pagar as contas?" Eu dizia. "Para de perder tempo com essas coisas." Ela abaixava a cabeça e não respondia. Eu achava que isso era respeito. Hoje eu sei que era medo. Eu era respeitado na obra. Ou melhor, eu era temido. Ninguém discutia comigo. Eu era o pedreiro mais rápido, o mais forte. Carregava 3 sacos de cimento de uma vez, só para provar que podia. Bebia todo fim de semana, cerveja atrás de cerveja, e voltava para casa cambaleando, mas no dia seguinte estava de pé, trabalhando. Meu orgulho era a minha religião. Meu corpo forte era o meu templo. Não tinha amigos de verdade. Tinha parceiros de birita. Gente que ria das minhas piadas, mas que sumia quando a conta chegava. Eu não ligava. Preferia assim. Eu era uma ilha. Um bloco de concreto. Duro, frio, inabalável. Achava que isso era força.
Achava que isso era ser homem. Acordei 3 dias depois. Não foi um acordar suave. Foi um sobressalto. Uma tentativa de gritar que não saiu. Abri os olhos e vi luzes fluorescentes, teto branco, cheiro de hospital. Minha cabeça latejava. Tentei levantar a mão para tocar a testa, mas a mão esquerda não respondeu. Tentei de novo. Nada. Olhei para o lado e vi Célia sentada numa cadeira, os olhos inchados de tanto chorar. Quando ela me viu acordado, se levantou rápido e chamou a enfermeira. O médico veio. Dr. Carlos, um homem de uns 50 anos, de óculos, com aquela cara de quem já viu muita coisa ruim. Ele examinou minha cabeça, meus reflexos, pediu para eu apertar a mão dele. A direita apertou. A esquerda ficou mole, inútil. Ele suspirou. Senhor Genésio, o impacto causou um hematoma subdural. Operamos para aliviar a pressão, mas houve comprometimento neurológico. O senhor teve uma hemiparesia do lado esquerdo. Eu não entendi as palavras técnicas, mas entendi o silêncio que veio depois. Entendi o jeito que Célia desviou o olhar. Entendi quando o médico disse: a recuperação pode levar meses, talvez anos. Talvez nunca seja completa. Nunca seja completa. Aquelas palavras ecoaram, não, ressoaram fundo dentro de mim. Eu que carregava 3 sacos de cimento. Eu que nunca tinha precisado de ninguém. Agora não conseguia nem segurar um copo de água com a mão esquerda. Os dias na UTI foram uma tortura. Não pela dor física, embora ela existisse, mas pela humilhação. Eu precisava de ajuda para tudo. Para comer, para me virar na cama, para ir ao banheiro. Cada vez que alguém me ajudava, eu morria um pouco por dentro. Meu orgulho sangrava mais que o ferimento na minha cabeça. Mas o pior eram as noites. Quando as luzes se apagavam e o hospital ficava quieto, algo estranho acontecia. Eu sentia um calor. Não era febre. Era diferente. Vinha de fora, me envolvia como um cobertor invisível. E junto com o calor, vinha uma paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido. Aquilo me assustava. Eu não queria paz. Eu queria raiva. Queria força para sair dali e voltar a ser quem eu era. Nos delírios da dor eu via coisas. Via a capela. Via a estátua. Via a mão dela estendida, como se estivesse me oferecendo algo. Eu acordava suando frio, o coração acelerado. É só a medicação, eu dizia para mim mesmo. É só o trauma. Mas lá no fundo eu sabia que era outra coisa. Algo estava mexendo comigo, algo que eu não controlava. Recebi alta depois de 2 semanas. Voltei para casa numa cadeira de rodas. A casa que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Tijolo por tijolo. Agora eu não conseguia nem subir os 3 degraus da entrada sem ajuda. Zé Carlos e mais 2 amigos da obra me carregaram para dentro. Célia tinha preparado o quarto, colocado tudo ao meu alcance. Mas nada estava ao meu alcance. Eu era um prisioneiro do meu próprio corpo. As semanas viraram meses. Fisioterapia 3 vezes por semana com Érico, um rapaz jovem, cheio de energia, que tentava me animar. Vamos lá, seu Genésio, mais uma série. Eu fazia os exercícios, mas sem vontade, sem esperança. A mão esquerda tinha melhorado um pouco. Eu conseguia mexer os dedos, mas ainda não tinha força. A perna esquerda arrastava quando eu tentava andar com a bengala. O dinheiro começou a acabar. O seguro da obra pagou parte, mas não era suficiente. Célia começou a fazer faxina em casas de família para complementar. E isso me destruiu. Ver minha esposa saindo de madrugada, voltando à noite cansada, com as mãos machucadas de produto de limpeza. Tudo porque eu, o provedor, o homem forte, não prestava mais para nada. Eu afastei ela. Quando ela tentava me ajudar, eu resmungava, eu gritava. Eu não preciso de você, eu dizia. Mas era mentira. Eu precisava e isso me matava. Eu via a pena nos olhos dela. E aquilo era pior que qualquer dor física. Pena. Eu tinha virado um objeto de pena. Os vizinhos vinham visitar no começo. Traziam comida, palavras de conforto. Mas eu os tratava mal. Eu não queria compaixão. Eu não queria que ninguém me visse assim. Aos poucos as visitas foram rareando. Ficamos sozinhos, eu e Célia. Ela rezava baixinho à noite, achando que eu não ouvia. Mas eu ouvia. E cada Ave Maria que ela sussurrava era como uma acusação, como um lembrete do meu pecado. Porque agora, no silêncio da minha prisão, eu sabia. Eu sabia que aquilo não tinha sido acidente. Foi consequência. Foi resposta. Eu tinha erguido o martelo contra algo sagrado. E o martelo tinha voltado. A justiça tinha sido perfeita. Matemática implacável. E eu que nunca acreditei em nada.
Agora tinha que lidar com a possibilidade assustadora de que talvez houvesse algo maior. Algo que eu tinha ofendido. Algo que agora me cobrava o preço. 1 ano se passou. 1 ano inteiro preso naquela cadeira. Naquela rotina sufocante de remédios, fisioterapia e silêncio. Eu tinha 42 anos e me sentia como um velho de 80. A barba tinha crescido. Eu não ligava mais para isso. Célia insistia em me fazer a barba, mas eu recusava. Queria que o mundo me visse como eu me sentia. Abandonado, destruído, irreconhecível. Érico continuava vindo, mas eu tinha parado de fazer os exercícios com dedicação. Qual o sentido? Eu perguntava. Ele tentava me motivar. Falava de outros pacientes que tinham melhorado, mas eu já não acreditava em nada disso. A melhora tinha estagnado. Minha mão esquerda conseguia segurar coisas leves, mas sem firmeza. Minha perna arrastava menos, mas eu ainda precisava da bengala e de apoio para distâncias curtas. O pior era a raiva. Uma raiva constante, que não tinha alvo certo. Eu gritava com Célia por qualquer coisa. Comida fria, televisão alta, porta batendo. Qualquer desculpa servia. Ela aguentava calada. E isso me deixava ainda mais furioso. Por que ela não revidava? Por que ela não me abandonava? Eu merecia ser abandonado. As contas se acumulavam na mesa da cozinha. Boletos vermelhos, avisos de corte de luz, telefone. Célia trabalhava em 3 casas agora. Saía às 6 da manhã e voltava às 9 da noite. Eu ficava sozinho o dia inteiro, olhando para o teto, para as paredes, para o vazio. A televisão ficava ligada, mas eu não prestava atenção. Era só barulho para preencher o silêncio. À noite, quando Célia chegava, ela esquentava a comida que tinha deixado pronta de manhã e comíamos em silêncio. Depois ela ia para o quartinho que tinha virado dela. Não dormíamos mais juntos. Eu tinha pedido isso, alegando que me mexia muito à noite e atrapalhava o sono dela. Mas a verdade é que eu não suportava a proximidade, a intimidade que me fazia sentir ainda mais vulnerável. Foi numa dessas noites de outubro, depois que Célia tinha ido dormir, que eu bati no fundo. Estava sozinho na sala, na cadeira de rodas diante da televisão desligada. O silêncio era absoluto. Eu tentei alcançar o copo de água que estava na mesinha de centro, uns 50 centímetros de distância. Minha mão direita se esticou, mas não alcançava. Tentei me inclinar, mas tive medo de cair. A sede era terrível. A boca seca, a garganta arranhando. Fiquei ali olhando para aquele copo tão perto e tão impossível. E algo dentro de mim se quebrou. Não foi um choro dramático. Não foi um grito. Foi um sussurro rouco, carregado de vergonha e desespero. Olhei para o teto do quarto e falei, a voz trêmula: seja lá quem for que está fazendo isso comigo, eu desisto. Eu não aguento mais. Não sei o que você quer de mim, mas eu não tenho mais nada para dar. As palavras saíram pesadas, misturadas com lágrimas que eu tentava segurar, mas que escorriam mesmo assim. Se existe alguma coisa maior do que eu, se eu ofendi algo que eu não entendo, me ajuda. Eu não sei pedir perdão. Eu não sei rezar, mas eu preciso de ajuda. Por favor. Foi a primeira rachadura no meu muro de orgulho. O Homem de Ferro tinha enferrujado completamente. Eu, Genésio Moura, que nunca me ajoelhei para nada nem ninguém, estava ali rendido, implorando para algo que eu nem sabia se existia. A humilhação era total. E estranhamente, no meio dela, senti aquele calor de novo. Aquela paz inexplicável que me visitava nas noites de hospital. Dormi ali mesmo, na cadeira, exausto de lutar. No dia seguinte, Célia entrou na sala de manhã e me encontrou dormindo. A cabeça torta, o copo de água ainda intocado na mesa. Ela não disse nada. Apenas pegou o copo e me deu de beber. Seus olhos estavam diferentes, mais suaves, como se ela soubesse de alguma coisa que eu ainda não sabia. Foi naquela semana que tudo começou a mudar. Célia chegou em casa no meio da tarde, o que era estranho. Ela nunca saía do trabalho mais cedo. Genésio, ela disse sentando na minha frente, tem um mutirão de oração na igreja de Santo Antônio hoje à noite. É uma corrente de cura. Eu queria que você fosse comigo. Minha reação imediata foi a de sempre. Não vou. Mas ela não desistiu. Por favor, só dessa vez, só para me fazer companhia. Eu nunca te pedi nada nesses meses todos. Estou te pedindo isso agora. Havia uma firmeza na voz dela que eu não conhecia. Não era súplica. Era determinação. Eu queria recusar, mas algo dentro de mim, talvez a lembrança daquele sussurro desesperado da noite anterior, me fez acenar com a cabeça.
Está bem, eu resmunguei, mas só para te acompanhar. Não espera que eu reze nem nada, ela sorriu. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que eu vi nela em meses. Célia me arrumou. Colocou uma camisa limpa, fez minha barba. Eu deixei quieto, como uma criança sendo preparada para a escola. Às 7 da noite, ela me levou na cadeira de rodas até a igreja. A igreja de Santo Antônio ficava a 4 quadras de casa. Antes eu passava ali todo dia indo para a obra e nunca tinha entrado. Agora estava sendo empurrado para dentro dela. A igreja estava cheia. Gente de todo tipo. Velhos, jovens, crianças, pessoas em cadeiras de rodas, gente de muleta. Havia um clima de expectativa no ar. Um murmúrio constante de orações baixas. Célia me posicionou no corredor lateral, perto do altar. Eu olhava para tudo aquilo com ceticismo. O que eu estou fazendo aqui? Repensei. Um padre entrou acompanhado de um grupo de oração. Começaram a cantar. Eu não cantei, apenas observava. As pessoas levantavam as mãos. Algumas choravam. Aquilo me incomodava. Me parecia exagerado, teatral. Mas Célia estava ao meu lado, cantando baixinho. As mãos juntas, os olhos fechados. E pela primeira vez eu reparei na paz no rosto dela. Uma paz que eu nunca tinha visto, nem nos primeiros anos de casamento. O padre começou a falar. Não lembro de tudo que ele disse, mas algumas frases ficaram gravadas. Deus não quebra o homem para destruí-lo. Ele permite que o homem se quebre para reconstruí-lo mais forte, mais humilde, mais verdadeiro. Aquelas palavras me tocaram de uma forma profunda. Senti como se fossem dirigidas a mim, embora o padre estivesse falando para centenas de pessoas. Depois da pregação, começou a oração de cura. As pessoas se aglomeravam na frente, pedindo imposição de mãos. Eu fiquei onde estava, imóvel. Não ia me expor àquilo. Mas então, um homem do grupo de oração, um senhor de cabelos grisalhos, começou a caminhar pelo corredor orando pelas pessoas. Ele parou na minha frente, não me perguntou nada. Apenas colocou a mão na minha cabeça e começou a orar em voz baixa. Eu fechei os olhos constrangido, querendo que aquilo acabasse logo. Mas então senti o calor de novo. Só que dessa vez era diferente, mais intenso. Como se viesse de dentro e de fora ao mesmo tempo. Uma força percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Minha mão esquerda começou a formigar. O homem parou de orar e me olhou nos olhos. O Senhor está dizendo algo para você. Ele falou a voz firme. A força que você usou para destruir, Ele vai usar para curar. Mas você precisa aceitar o perdão. Você precisa perdoar a si mesmo. Meu coração disparou. Como ele sabia? Como ele podia saber? Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Ele não sabia da capela, do martelo, da estátua, mas de alguma forma ele sabia. Ou alguém tinha contado para ele. Ele seguiu em frente e eu fiquei ali, tremendo. Literalmente tremendo. Célia me olhava assustada. Você está bem? Ela perguntou. Eu não conseguia falar. Sentia uma pressão no peito. Uma vontade imensa de chorar, mas eu ainda segurava. O padre chamou as pessoas para a frente para uma última bênção. Célia me olhou. Você quer ir? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça que não. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. Minha mão esquerda se moveu. Sozinha. Não foi um tremor involuntário. Foi um movimento consciente, firme. Eu a levantei e olhei para ela como se estivesse vendo uma parte do meu corpo pela primeira vez. Célia, eu sussurrei. Minha mão, eu estou mexendo minha mão. Ela arregalou os olhos, cobriu a boca. As lágrimas desceram instantâneas. Genésio! Ela sussurrou de volta. O padre estava terminando a bênção final. Ele ergueu as mãos e disse: Quem aqui sentiu algo diferente esta noite, algum toque, alguma cura, venha dar seu testemunho. Várias pessoas foram à frente. Eu fiquei imóvel, mas minha mão esquerda continuava se mexendo, abrindo e fechando. Célia me empurrou levemente. Vai, ela disse. Você precisa ir. Eu respirei fundo. Segurei a roda da cadeira com as duas mãos, e me impulsionei para a frente. Célia me empurrou até a frente do altar. O padre me viu e sorriu. Irmão, o que aconteceu? Eu olhei para as pessoas, centenas de olhos me observando. Eu que evitava olhares que me escondia da compaixão alheia, agora estava ali, exposto, e pela primeira vez não senti vergonha. Eu não conseguia mexer minha mão esquerda há um ano. Eu disse, a voz falhando. E agora? Agora eu consigo. Houve um silêncio. Depois aplausos, mas não eram aplausos para mim. Eu sabia disso.
As pessoas estavam celebrando algo maior, algo que tinha me alcançado, mesmo com toda a minha resistência, com todo o meu orgulho, com toda a minha raiva. Eu comecei a chorar, ali na frente de todo mundo. Eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era choro de dor, era choro de alívio, de libertação. O peso gigantesco que eu carregava há tanto tempo foi tirado de mim naquele instante. O padre se aproximou e me abraçou. Deus te ama, meu filho, ele disse. Ele nunca te abandonou mesmo quando você o abandonou. Eu soluçava no ombro dele, segurando com a mão esquerda, a mão que tinha voltado à vida. Você já se sentiu assim também? Já sentiu que estava perdido, destruído, acabado, e de repente algo maior te levantou quando você menos esperava? Naquela noite, voltamos para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado e sufocante dos últimos meses. Era um silêncio cheio de algo que eu não sabia nomear ainda. Paz, talvez, ou esperança. Célia empurrava a cadeira devagar, e eu segurava sua mão com a minha esquerda, sentindo cada dedo, cada movimento, como se fosse um milagre. Cheguei em casa e não quis ir dormir. Fiquei na sala sozinho, olhando para minhas duas mãos abertas diante de mim. Abria e fechava a esquerda repetidamente, fascinado. Um ano inteiro imóvel, morta, inútil. E agora viva. Eu sabia que aquilo não era obra de médico, não era fisioterapia. Era outra coisa. Algo que eu lutei tanto para negar, mas que agora não podia mais ignorar. Fechei os olhos e tentei fazer algo que nunca tinha feito direito na vida. Tentei agradecer. As palavras não vinham fácil. Eu não sei como fazer isso. Eu sussurrei para o teto, para o vazio, para o que quer que estivesse me ouvindo. Eu não sei rezar. Eu não sei as palavras certas. Mas obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de tudo. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eu as deixei cair livremente. Não havia mais vergonha. Havia apenas gratidão e uma percepção dolorosa. Eu tinha desperdiçado tanto tempo em raiva, em orgulho, em autossuficiência vazia. Eu tinha machucado pessoas, tinha machucado Célia, tinha machucado a mim mesmo. E no fundo, eu tinha machucado algo sagrado que eu nem acreditava que existia. Dormi naquela noite com a mão esquerda aberta sobre o peito, sentindo meu coração bater sob ela. E pela primeira vez em meses, não tive pesadelos. Não vi a capela. Não vi o martelo caindo, vi luz. Apenas luz suave, envolvente, que parecia me acolher. Nos dias seguintes, a recuperação foi surpreendente. Não foi instantânea e total, mas foi progressiva e constante. A fisioterapia com Érico ganhou novo significado. Ele notou a diferença imediatamente. Seu Genésio, o que aconteceu? Sua mão está respondendo de um jeito que eu não vi em meses. Eu contei para ele sobre a igreja, sobre a oração. Ele sorriu, apertou minha mão e disse: às vezes a medicina vai até certo ponto. O resto é mistério. Em 2 semanas eu conseguia segurar objetos com firmeza. Em 1 mês estava andando com a bengala sem apoio de ninguém. A perna esquerda ainda arrastava um pouco, mas eu conseguia me locomover sozinho pela casa. A independência voltando era libertadora, mas o mais importante era o que estava acontecendo dentro de mim. Eu tinha mudado, e não era só porque meu corpo estava se recuperando. Era porque eu estava enxergando a vida com outros olhos. As coisas que antes me pareciam importantes, minha força física, minha imagem de homem duro, meu orgulho, agora me pareciam tão vazias. O que importava mesmo era outra coisa. Era o jeito que Célia me olhava agora, sem medo, com carinho verdadeiro. Era o alívio de não precisar fingir que eu era indestrutível. Era a liberdade de ser fraco, ser vulnerável e descobrir que isso não me fazia menos homem. Me fazia mais humano. Mas havia algo que eu precisava fazer. Algo que me corroía por dentro toda vez que eu pensava naquele dia na capela. Eu precisava voltar lá. Precisava ver com meus próprios olhos o lugar onde tudo começou, onde eu tinha caído, onde eu tinha sido quebrado para ser reconstruído. Uma tarde de novembro, pedi para Célia me levar até o terreno. Ela hesitou. Tem certeza? Ela perguntou. Tem certeza de que você quer voltar lá? Eu confirmei com a cabeça. Eu preciso encarar aquilo. Fomos a pé. Eu com a bengala devagar, mas firme. Era uma caminhada de 15 minutos. Cada passo era uma conquista. Quando chegamos ao terreno, parei no portão. A obra tinha sido interrompida há meses, desde o meu acidente.
O lugar estava abandonado, cheio de mato crescido, ferramentas enferrujadas espalhadas, e no centro, ainda de pé, as ruínas da capela. Entrei no terreno com o coração acelerado. Célia segurava meu braço, não para me apoiar fisicamente, mas para me dar coragem. Caminhei até a entrada da capela. As paredes laterais estavam derrubadas pela metade, mas a parte central, onde estava o altar, permanecia intacta. E lá no mesmo lugar, coberta de poeira e teias de aranha, estava a estátua da Virgem Maria. Meus joelhos fraquejaram, não pela perna ruim, mas pelo peso do que eu estava sentindo. Me aproximei devagar. A estátua continuava inteira, como naquele dia. O martelo não tinha a tocado, apenas a mim. Eu me ajoelhei diante dela, a bengala caindo ao lado. Célia se ajoelhou comigo. Eu sinto muito, eu disse a voz embargada. Eu sinto muito por tudo. Pela arrogância, pela raiva, pela falta de respeito. Eu estava errado. Eu estava tão perdido, tão cheio de mim mesmo, que eu não enxergava nada além do meu próprio orgulho. As lágrimas escorriam livres. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me quebrado, porque era a única forma de me salvar. Fiquei ali ajoelhado por quanto tempo eu não sei. Célia chorava ao meu lado, a mão na minha costa. Quando finalmente me levantei, senti algo diferente. A verdade se revelou para mim de uma forma clara. Eu não tinha sido castigado. Eu tinha sido resgatado. O martelo que voltou não foi uma punição. Foi um chamado. Uma forma drástica, dolorosa, mas necessária, de me tirar do caminho de autodestruição que eu estava seguindo. Saímos daquele terreno diferentes. Eu levei a estátua comigo. Com cuidado, com reverência, eu a limpei e pedi permissão ao dono do terreno para levá-la. Ele concordou de imediato. Eu não quis mexer nela depois do que aconteceu com você, ele disse. Parecia errado. Levei a estátua para casa e a coloquei num canto da sala. Célia fez um arranjo simples, com flores e uma vela. Toda noite antes de dormir eu parava ali, olhava para aquela imagem e agradecia. Não eram orações decoradas, eram conversas. Eu falava sobre meu dia, sobre minhas lutas, sobre os medos que ainda me assombravam. E, estranhamente, eu sentia que era ouvido. A reconciliação com Célia foi um percurso longo e necessário. Uma noite, depois do jantar, eu pedi para conversarmos. Ela se sentou à minha frente, as mãos entrelaçadas, esperando. Célia, eu comecei, e minha voz já estava falhando. Eu preciso te pedir perdão. Não só pelo último ano, mas por todos os anos antes. Eu te tratei mal, eu te diminuí. Eu fiz você se sentir pequena, porque eu precisava me sentir grande. Eu zombei da sua fé, da sua bondade, de tudo que fazia de você uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Ela tentou interromper, mas eu levantei a mão. Me deixa terminar, por favor. Você não merecia nada do que eu fiz. Você merecia respeito, amor, parceria. E eu te dei desprezo, solidão e medo. Eu não posso voltar atrás e mudar o que eu fiz, mas eu posso te dizer que eu mudei. E eu vou passar o resto da vida tentando ser o homem que você merecia desde o começo. Célia chorava, mas era um choro diferente. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou. Eu perdoo você, Genésio. Eu te perdoei há muito tempo. Eu só estava esperando você se perdoar também. Naquele abraço, algo foi curado. Não foi só meu corpo que tinha se recuperado. Foi nosso casamento, nossa confiança. Nosso amor, que estava enterrado sob anos de mágoa, começou a brotar de novo. Voltei a procurar trabalho 2 meses depois. Não podia mais carregar peso como antes, mas eu podia fazer outras coisas. Supervisor de obra, orçamentos, planejamento. Zé Carlos, que tinha ficado arrasado com meu acidente, me ofereceu uma vaga na empreiteira, onde ele agora era gerente. A gente precisa de alguém com experiência, ele disse. E você tem de sobra. Aceitei com gratidão. No meu primeiro dia de volta, eu passei na capela que estava sendo reformada pela empresa. Não era a mesma capela, mas era uma capela. Entrei, fiz o sinal da cruz, algo que eu aprendi a fazer, e agradeci pela oportunidade. Os outros trabalhadores me olhavam diferente. Sabiam da minha história. Alguns com curiosidade, outros com respeito. Eu não me importava. Eu não estava mais tentando impressionar ninguém. Comecei a frequentar a igreja de Santo Antônio com Célia todo domingo. No começo, eu me sentia deslocado. Não sabia quando levantar, quando sentar, quando responder. Mas aos poucos fui aprendendo. As palavras da missa começaram a fazer sentido. Os cânticos que antes me pareciam estranhos, agora me tocavam.
Eu participava do grupo de oração que tinha me acolhido naquela noite de outubro. Ouvia outras histórias, outros testemunhos de pessoas que tinham sido quebradas e reconstruídas. Um domingo, o padre me chamou para contar minha história na missa. Eu hesitei. Padre, eu não sei falar em público. Eu não sou bom com palavras. Ele sorriu. Você não precisa ser bom. Você só precisa ser verdadeiro. Aceitei, o coração disparado. Subi no púlpito naquele domingo de dezembro. Olhei para as pessoas. Para Célia na primeira fila com os olhos já marejados. Para os rostos desconhecidos que me olhavam com expectativa. Respirei fundo e comecei. Contei tudo. A capela, o martelo, a arrogância, a queda. A paralisia, o desespero, a raiva. O fundo do poço e o sussurro de rendição. A noite na igreja e a cura inesperada. E a reconciliação que ainda estava em curso. Não só com Deus, mas comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. Quando terminei, o silêncio era total. Depois, um aplauso tímido que foi crescendo. Mas eu não estava procurando aplausos. Eu estava procurando libertar aquilo que estava preso dentro de mim há tanto tempo. A verdade. A admissão da minha fraqueza. O reconhecimento de que eu não sou nem nunca fui autossuficiente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso de Deus. Desci do púlpito e várias pessoas vieram falar comigo. Homens duros como eu era, com os olhos úmidos apertando minha mão. Mulheres que tinham maridos parecidos comigo, agradecendo por eu ter tido coragem de falar. Jovens que se viam no meu orgulho e na minha queda. Cada conversa era um lembrete de que a minha história não era só minha. Era de todos nós, que nos achamos fortes demais para precisar de ajuda. Até o dia em que a vida nos mostra o contrário. Os meses seguintes foram de reconstrução em todos os sentidos. Meu corpo continuava se recuperando, lentamente, mas de forma consistente. A perna esquerda ainda tinha uma leve claudicação, e provavelmente teria para sempre. Mas eu conseguia andar sem a bengala em distâncias curtas. A mão esquerda tinha recuperado quase toda a força. Érico ficou impressionado com o progresso e me disse que, tecnicamente, aquilo não deveria ter acontecido daquela forma. Os exames mostravam um dano permanente, ele disse, olhando para os papéis. Mas o corpo humano surpreende. Ou algo mais surpreende. Eu sabia o que era esse algo mais, e não tinha mais vergonha de admitir. No trabalho descobri uma nova vocação. Eu, que sempre fui braçal puramente físico, descobri que tinha jeito para planejamento e organização. Zé Carlos me colocou para supervisionar 3 obras ao mesmo tempo, e eu fazia isso com dedicação que nunca tinha tido antes. Não era mais sobre provar minha força, era sobre fazer bem feito, sobre honrar a oportunidade que tinha recebido, sobre ser confiável. Os trabalhadores me respeitavam, mas não por medo como antes. Era outro tipo de respeito. Eu os tratava com dignidade, ouvia suas necessidades, ajudava quando alguém tinha problema pessoal. Certa vez, um servente novo, o Júnior, chegou atrasado 3 dias seguidos. O antigo Genésio teria gritado, ameaçado demitir. Mas eu chamei ele no canto e perguntei o que estava acontecendo. Ele hesitou. Depois contou que o filho estava doente e ele precisava levar no posto de saúde de manhã cedo. Ajustei o horário dele, ninguém perdeu nada. E o garoto ficou tão grato que se tornou um dos mais dedicados da equipe. Em casa, a relação com Célia florescia de um jeito que eu não imaginava possível. Nós conversávamos de verdade agora. Não apenas sobre contas e compromissos, mas sobre sentimentos, sobre sonhos, sobre medos. Ela me contou coisas que eu nunca tinha parado para ouvir. Como ela se sentia sozinha no casamento, mesmo dividindo a cama comigo. Como a fé dela era a única coisa que a mantinha de pé quando eu a derrubava com minhas palavras. Como ela tinha rezado todos os dias durante anos, pedindo que eu mudasse. Mas eu nunca pedi para você sofrer assim, ela disse uma noite, deitada ao meu lado. Tínhamos voltado a dormir no mesmo quarto. Eu nunca pedi que você fosse quebrado desse jeito. Eu segurei a mão dela. Eu sei, mas talvez fosse a única forma. Eu era duro demais. Eu precisava ser rachado para que alguma luz entrasse. Começamos a fazer pequenos rituais juntos. Rezávamos antes das refeições. Todas as noites, antes de dormir, líamos um trecho da Bíblia. Ela lia, na verdade, porque eu ainda tropeçava nas palavras. Aos sábados fazíamos uma caminhada juntos, devagar, no meu ritmo. Íamos até a praça, sentávamos num banco,
Observávamos as crianças brincando, os casais de idosos caminhando de mãos dadas. A gente vai ser assim, eu disse uma vez. Velhinhos de mãos dadas. Ela sorriu. A gente já é, Genésio. Já somos velhinhos na história, mas novos no amor. Minha relação com a fé também se aprofundava. Eu não me tornei um fanático, daqueles que vivem citando versículos e julgando os outros. Na verdade, era o oposto. Eu me tornei mais humilde, mais compreensivo. Quando via alguém em erro, em orgulho, em raiva, eu não julgava. Eu reconhecia. Eu já fui você, eu pensava. Eu sei como é estar preso nesse lugar escuro. Comecei a participar de um grupo de homens na igreja. Éramos 8. Nos reuníamos todas as quintas à noite. Falávamos sobre nossas lutas, sobre a dificuldade de ser homem de um jeito saudável, num mundo que ensina que homem não pode ser vulnerável. Vários deles tinham histórias parecidas com a minha. Pais ausentes ou severos demais, criação dura, e a reprodução desses padrões na vida adulta. Foi libertador perceber que eu não estava sozinho. Numa dessas reuniões, um dos homens, o Valdir, contou que estava prestes a perder a família. A esposa tinha pedido separação. Os filhos não falavam com ele. Eu estraguei tudo, ele disse, chorando sem vergonha. Eu fui igual meu pai, duro, frio, ausente, mesmo morando na mesma casa. Eu me vi nele. Me vi como eu poderia ter continuado sendo, se o martelo não tivesse voltado. Me aproximei dele depois da reunião. Valdir, eu sei que parece impossível agora, mas não é tarde demais. Enquanto você está vivo e eles estão vivos, não é tarde. Contei minha história em detalhes, mostrei a cicatriz na minha testa, ainda visível. Eu tive que bater com a cabeça no chão, literalmente, para acordar. Você não precisa disso. Você pode escolher mudar agora. Ele me olhou com esperança misturada com desespero. Mas como? Como eu faço ela acreditar que eu mudei? Eu respondi. Você não faz ela acreditar. Você muda de verdade e sustenta a mudança. Dia após dia, escolha após escolha. Palavras são fáceis. É o comportamento consistente que reconstrói a confiança. Ele apertou minha mão com força. Obrigado, irmão. Semanas depois, ele me procurou. Tinha procurado a esposa, pedido perdão de joelhos, começado terapia, se comprometido com mudanças reais. Ela tinha aceitado dar uma chance. Não era garantia de final feliz, mas era um começo. Ver que minha história podia ajudar outros foi uma revelação. Eu tinha passado a vida inteira pensando só em mim. E agora descobria que havia propósito em usar minha dor para aliviar a dor de outros. Talvez fosse para isso que tudo tinha acontecido. Não só para me salvar, mas para que através da minha salvação outros também pudessem encontrar um caminho. 1 ano e meio depois do acidente, recebi uma ligação inesperada. Era o padre Antônio da paróquia. Genésio, tem um jovem aqui que está passando por uma situação parecida com a sua. Não foi um acidente físico, mas foi uma queda grande. Ele está revoltado, se recusando a aceitar ajuda. Pensei em você. Será que você poderia vir conversar com ele? Fui na mesma tarde. O jovem se chamava Rafael, tinha 23 anos. Estava sentado num banco do lado de fora da igreja, a postura curvada, o olhar perdido. Me sentei ao lado dele sem dizer nada por alguns minutos. Ele me olhou de canto. O padre mandou você vir me converter? Ele perguntou com desdém. Eu ri. Não, eu não converto ninguém. Só vim sentar aqui com você. Ele pareceu desarmado com a resposta. Ficamos em silêncio mais um pouco. Depois ele começou a falar. Tinha perdido o emprego por causa de bebida. A namorada tinha terminado. A família tinha desistido dele. Ele estava morando num quartinho alugado, sozinho, pensando em desistir de tudo. Qual o sentido? Ele perguntou. Eu estraguei tudo. Não tem volta. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, eu contei minha história. Não a versão resumida que eu contava na igreja. A versão completa, crua, sem filtros. O orgulho, a arrogância, a violência contra o sagrado. A paralisia, a humilhação, o desespero e a rendição que me salvou. Rafael me ouvia com atenção crescente. Você realmente fez isso? Ele perguntou quando terminei. Quebrou uma imagem da Virgem Maria. Eu confirmei. Ou tentei. Ela não quebrou. Eu sim. Ele ficou quieto, processando. E você acha que tem jeito para mim? Ele perguntou, a voz pequena. Eu não fiz nada tão grave quanto você, mas eu me sinto perdido, vazio, como se não tivesse propósito nenhum.
Olhei nos olhos dele. Rafael, o fato de você estar sentindo esse vazio é um sinal de que você não está morto por dentro. Você está procurando algo. Que essa busca, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo. Nos encontramos várias vezes depois daquele dia. Levei ele para as reuniões do grupo de homens. Apresentei para pessoas que estavam em recuperação de vícios. Não foi fácil, não foi rápido. Mas aos poucos Rafael começou a se levantar. Arrumou um trabalho, parou de beber, se reconciliou com a mãe. Meses depois, ele me procurou com os olhos brilhando. Genésio, eu vou voltar a estudar. Vou terminar o ensino médio e tentar uma faculdade. Eu abracei ele orgulhoso. Vai sim, que eu vou estar aqui torcendo por você. Ver Rafael renascer me fez entender algo fundamental. Minha queda não tinha sido em vão. Cada lágrima, cada dor, cada momento de desespero tinha moldado em mim uma capacidade de empatia e compreensão que eu nunca teria desenvolvido de outro jeito. Eu não agradecia pelo acidente em si, mas agradecia pelo que ele tinha revelado em mim. Uma humanidade que estava enterrada sob camadas de orgulho e autossuficiência. Naquele Natal, 2 anos depois da queda, fizemos uma ceia na nossa casa. Convidamos Zé Carlos e a família dele, Érico, o fisioterapeuta, o padre Antônio, Rafael, Valdir e sua esposa, e outros amigos do grupo de oração. Nossa casa pequena ficou cheia, apertada, barulhenta. Crianças correndo, adultos rindo, comida farta na mesa. Antes de começarmos a comer, pedi licença para falar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. 2 anos atrás eu estava num lugar muito escuro. Eu não tinha amigos de verdade. Não tinha fé, não tinha esperança. Eu era um homem vazio, disfarçado de homem forte. Minha voz falhou, mas continuei. Hoje, olhando para vocês, para essa mesa, para essas pessoas que eu amo, eu percebo o quanto Deus é bom. Não porque Ele me poupou do sofrimento, mas porque Ele usou o sofrimento para me transformar em alguém capaz de estar aqui, agora, verdadeiramente presente. Célia apertou minha mão. As pessoas tinham os olhos marejados. Então eu quero brindar, eu disse levantando o copo. Não ao homem que eu era, mas ao homem que eu estou me tornando. E a todos vocês que fazem parte dessa construção. Todos levantaram os copos. Amém, disseram em coro. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa estava quieta, eu e Célia ficamos sentados no sofá, exaustos, mas felizes. Foi uma noite linda, ela disse. Foi, eu concordei. Você sabe o que é mais incrível? Ela continuou. É que 2 anos atrás, eu não conseguia imaginar você assim. Abrindo a casa, abrindo o coração, sendo vulnerável com as pessoas. Eu sorri. Eu também não conseguia imaginar. Mas talvez a gente nunca conseguisse imaginar quem a gente pode se tornar quando para de resistir. Olhei para a estátua da Virgem Maria no canto da sala, iluminada pela luz fraca da lamparina. A mesma estátua que eu tinha tentado destruir. A mesma que tinha permanecido intacta enquanto eu me despedaçava. E senti aquele calor de novo. Aquela paz que tinha se tornado uma companheira constante. Não era uma paz que eliminava os problemas ou as lutas. Era uma paz que dizia, você não está sozinho. Você nunca esteve. O que te move em tempos de incerteza? Para mim hoje, é essa certeza de que mesmo nas minhas piores escolhas, nas minhas quedas mais dolorosas, havia uma presença que não me abandonou, que esperou pacientemente que eu parasse de lutar contra mim mesmo e aceitasse ser abraçado. Os anos que se seguiram foram de consolidação. Não houve mais grandes dramas, não houve mais reviravoltas espetaculares. Era a vida acontecendo no seu ritmo normal, mas eu estava diferente. Cada dia era uma escolha consciente de ser melhor do que eu tinha sido no dia anterior. Não sempre conseguia, mas tentava. E a tentativa já era uma vitória em si. No trabalho, fui promovido a gerente de operações da empreiteira. Zé Carlos estava prestes a se aposentar e me indicou para o cargo. Você tem a experiência técnica e, mais importante, você tem coração, ele disse. Você se importa com as pessoas e isso faz toda a diferença. Aceitei com gratidão e com o compromisso de honrar a confiança depositada em mim. Como gerente, implementei algumas mudanças. Criei um fundo de emergência para os trabalhadores que passassem por dificuldades. Nada grandioso, mas o suficiente para ajudar quando alguém tinha uma despesa médica inesperada ou perdia um familiar e precisava viajar.
Organizei palestras mensais sobre segurança no trabalho, sobre saúde mental, sobre equilíbrio entre trabalho e família. Alguns acharam estranho no começo. Desde quando a empreiteira se preocupa com essas coisas? E perguntavam. Mas aos poucos a cultura foi mudando. A rotatividade diminuiu. Os acidentes diminuíram. A produtividade aumentou. Um dos momentos mais marcantes foi quando o Júnior, aquele servente que tinha chegado atrasado no início, me procurou no escritório. Seu Genésio, eu queria te agradecer, ele disse tímido, por ter acreditado em mim quando eu estava começando. Eu terminei o curso técnico de edificações, passei. E é graças ao incentivo que o Senhor me deu. Eu me levantei e abracei ele. Não foi graças a mim, Júnior. Foi graças a você que não desistiu. Eu só não atrapalhe seu caminho. Ver os homens que trabalhavam comigo crescendo, se desenvolvendo, sustentando suas famílias com dignidade, me enchia de satisfação. Eu tinha passado tanto tempo da minha vida construindo prédios, estruturas de concreto e aço. Agora eu estava ajudando a construir vidas. E essa era uma obra muito mais importante. Em casa, Célia e eu nos tornamos inseparáveis. Não do jeito sufocante, mas do jeito saudável. Éramos parceiros de verdade. Ela tinha voltado a estudar, fazia um curso de enfermagem. Sempre foi o sonho dela. Mas tinha desistido quando casamos porque eu achava desnecessário. Mulher de pedreiro não precisa estudar, eu tinha dito na época. Que imbecil eu fui. Agora eu a incentivava. Ajudava ela a estudar para as provas. Ficava orgulhoso de cada nota boa que ela tirava. Quando ela se formou, fiz uma festa surpresa para ela. Convidei todo mundo que fazia parte da nossa vida nova. A turma da igreja, os amigos do grupo de oração, as colegas dela da faculdade, minha equipe de trabalho. Célia chegou em casa achando que seria só um jantar tranquilo e encontrou a casa cheia. Ela chorou, riu, me abraçou forte. Obrigada por acreditar em mim. Ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por ter se tornado o homem que eu sempre soube que você podia ser. Nossa vida financeira também se estabilizou. Com o meu salário melhor e ela começando a trabalhar como enfermeira, conseguimos quitar as dívidas que tinham se acumulado durante minha recuperação. Reformamos a casa, consertamos o que estava quebrado, pintamos as paredes. Cada melhoria na casa era simbólica. Estávamos reconstruindo também o nosso lar, o nosso casamento, a nossa história. Continuei acompanhando Rafael. Ele tinha cumprido a promessa, terminado o ensino médio, e agora estava no 2º ano de faculdade de psicologia. Eu quero ajudar pessoas como você me ajudou, ele me disse certa vez. Eu quero trabalhar com recuperação de dependentes químicos, com pessoas que estão no fundo do poço. Eu sorri. Você vai ser ótimo nisso, porque você sabe como é estar lá embaixo e sabe que é possível subir. No grupo de homens da igreja eu assumi a coordenação. Éramos agora 15, com homens de todas as idades e histórias. Alguns lutando contra vícios, outros contra raiva e violência doméstica, outros contra depressão e pensamentos suicidas. Criamos um ambiente de total confidencialidade e aceitação. O que era dito ali, ficava ali. Não havia julgamento, apenas acolhimento. Certa noite, um homem novo no grupo, o Sebastião, contou que tinha batido na esposa na semana anterior. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele olhava para o chão envergonhado. Eu sei que vocês vão me julgar. Eu me odeio por ter feito isso. Ela não merecia. Eu não sei o que aconteceu, eu só explodi. Alguns homens se mexeram desconfortáveis. Então eu respirei fundo e falei: Sebastião, obrigado por ter coragem de contar isso. O primeiro passo é admitir. O segundo é buscar ajuda profissional. Além desse grupo, você precisa de terapia. Precisa entender de onde vem essa raiva. E você precisa assumir responsabilidade, pedir perdão a ela e se afastar se ela não se sentir segura. A mudança precisa ser real, não só promessa. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Você acha que tem jeito para mim? Eu olhei ao redor para os outros homens. Olha para esse grupo. Cada um de nós aqui tem uma história de fracasso, de erro, de quedas terríveis. Mas estamos aqui tentando ser melhores. Tem jeito? Tem. Mas exige trabalho diário, humildade constante e aceitação de que você não pode fazer isso sozinho. Os outros homens começaram a compartilhar suas próprias lutas. Valdir contou sobre sua raiva, sobre como quase perdeu a família. Outro contou sobre seu alcoolismo.
outro sobre sua infidelidade. E no meio de toda aquela vulnerabilidade crua, havia esperança. Porque cada um deles estava ali, não escondendo, não fugindo, mas enfrentando. Sebastião voltou nas semanas seguintes. Estava fazendo terapia, tinha se afastado de casa temporariamente. Para a esposa se sentir segura, visitava os filhos com supervisão. Era um percurso longo e doloroso, mas ele estava andando, e isso era o que importava. 5 anos após o acidente, a empreiteira ganhou o contrato para reformar e restaurar a mesma capela que eu tinha tentado demolir. O terreno tinha sido comprado pela diocese, e eles queriam transformar aquele espaço num pequeno santuário dedicado a Nossa Senhora. Quando Zé Carlos me contou sobre o projeto, ele me olhou com cuidado. Genésio, eu sei que esse lugar tem uma história pessoal para você. Se você preferir que eu coloque outro gerente no projeto, eu entendo. Eu fiquei quieto por um momento, processando. Depois sorri. Não, Zé, eu quero fazer esse projeto. Eu preciso fazer. É como fechar um círculo. Ele apertou meu ombro. Eu sabia que você ia dizer isso. Voltei àquele terreno, agora não como um pedreiro arrogante com um martelo na mão, mas como um homem humilde com um projeto de restauração. A ironia não passou despercebida. O lugar que tinha sido cenário da minha queda seria agora cenário da minha redenção final. Coordenei pessoalmente cada detalhe da obra. Contratei artesãos especializados em restauração. As paredes foram reconstruídas com cuidado, preservando o estilo original. O telhado foi refeito, as janelas restauradas com vitrais que contavam histórias bíblicas. E no centro, onde sempre esteve, colocamos a estátua da Virgem Maria. Não a original, que eu tinha levado para minha casa, mas uma nova, feita por um escultor local, inspirada naquela que tinha permanecido intacta. Trabalhei na obra todos os dias, não só supervisionando, mas colocando a mão na massa também. Meus movimentos eram mais lentos agora. Minha força não era a mesma, mas eu estava ali. Cada tijolo que eu assentava era uma oração silenciosa. Cada parede que subia era um ato de reparação. Eu estava literalmente reconstruindo o que tinha tentado destruir. Os trabalhadores sabiam da minha história. Eu tinha contado para eles no primeiro dia. Vocês precisam saber, eu disse, que há 5 anos eu estava aqui para derrubar esse lugar. Eu era outro homem, cheio de raiva e orgulho. O que aconteceu aqui me quebrou, mas também me salvou. Agora temos a chance de transformar esse lugar de queda em lugar de esperança. Vamos fazer isso com respeito, com dedicação, com amor. Durante os meses de obra, coisas interessantes começaram a acontecer. Trabalhadores que eram céticos, que não ligavam para a religião, começaram a ter experiências estranhas no local. O Marcelo, num soldador, me contou que certa manhã, chegando cedo, sentiu um perfume de rosas no ar, mas não havia flores por perto. O Adriano, carpinteiro, jurava que às vezes ouvia um canto suave, como se alguém estivesse rezando baixinho, mas quando ia verificar não havia ninguém. Eu não achava estranho. Aquele lugar tinha se tornado especial. Não era só tijolo e cimento. Era um espaço que tinha testemunhado minha maior vergonha e agora estava testemunhando minha maior gratidão. Havia algo sagrado acontecendo ali e todos nós sentíamos. Uma tarde, cerca de 3 meses depois do início da obra, um homem apareceu no canteiro. Era mais velho, uns 60 anos, bem vestido. Perguntou por mim. Quando me apresentei, ele me estendeu a mão. Meu nome é Dr. Carlos. Eu não sei se você se lembra de mim. Levei alguns segundos, mas então reconheci. O senhor é o médico que me atendeu na UTI. Ele sorriu. Exatamente. Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou que tinha acompanhado minha história através do padre Antônio, que era amigo dele. Quando eu te vi na sala de emergência, Genésio, eu achei que você não fosse sobreviver. O hematoma era grave demais. E quando você sobreviveu à cirurgia, achei que você ficaria completamente paralítico do lado esquerdo pelo resto da vida. Os exames eram conclusivos. Ele fez uma pausa. Mas você está aqui, andando, trabalhando, vivo. Eu vim pessoalmente porque eu precisava ver com meus próprios olhos. Mostrei a ele minha mão esquerda, abri e fechei com firmeza. Caminhei alguns passos, a claudicação leve, mas funcional. O Senhor salvou minha vida naquela mesa de cirurgia, eu disse. Mas o que aconteceu depois, isso foi outra coisa. Algo que a medicina não explica. Ele concordou com a cabeça.
Eu sou um homem de ciência, Genésio. Mas depois de 30 anos de profissão, eu aprendi que há coisas que a ciência não alcança. Há mistérios. E o seu caso é um deles. Continue cuidando desse milagre que você recebeu. A visita do Dr. Carlos me marcou profundamente. Ver o homem que tinha segurado minha vida nas mãos, que tinha visto meu cérebro exposto na cirurgia, reconhecer que havia algo além da medicina no que tinha acontecido comigo, era mais uma confirmação. Não que eu precisasse de confirmação externa, mas era bom saber que até os mais céticos reconheciam o extraordinário da minha recuperação. A obra avançava bem. Cada etapa concluída era uma vitória. Quando terminamos a estrutura e começamos os acabamentos, eu quis fazer algo especial. Propus à diocese que fizéssemos um mural num dos muros externos da capela, contando a história do lugar. Não minha história especificamente, mas a história de transformação que aquele espaço representava. Contratamos um artista local, a Fernanda, uma jovem talentosa que tinha crescido na comunidade. Trabalhei junto com ela no conceito. O mural mostrava uma sequência de imagens. Uma capela abandonada, uma tempestade escura, uma luz rompendo as nuvens, mãos se estendendo, pessoas se levantando e, finalmente, a capela restaurada com pessoas entrando, sorrindo, acolhidas. Era simbólico, era bonito, era verdadeiro. Durante os dias em que Fernanda pintava o mural, muitos moradores do bairro paravam para assistir. Alguns reconheciam a capela antiga, lembravam de quando era um lugar ativo antes de ser abandonada. Outros perguntavam sobre a reforma, e eu aproveitava cada oportunidade para contar a história. Não com detalhes pessoais demais, mas com a essência. Como lugares e pessoas podem ser restaurados, como nunca é tarde para recomeçar. Uma senhora idosa, Dona Maria, parou certo dia e ficou olhando o mural por muito tempo. Depois se aproximou de mim. Moço, eu conheci essa capela quando era menina. Minha primeira comunhão foi aqui. Quando fechou, fiquei muito triste. Ver ela renascer assim me traz uma alegria que eu nem sei explicar. Seus olhos estavam úmidos. É como se uma parte da minha infância estivesse voltando. Eu segurei a mão dela. Dona Maria, quando a capela estiver pronta, a senhora vai ser uma das primeiras a entrar, prometo. E cumpri a promessa. Uma semana antes da inauguração oficial, organizei uma visita especial para os moradores mais antigos do bairro, aqueles que tinham memórias afetivas com a capela. Foram cerca de 20 pessoas, a maioria idosos. Eles entraram devagar, olhando para tudo com admiração e emoção. Alguns choravam abertamente. Dona Maria se ajoelhou diante da estátua da Virgem e ficou ali por longos minutos rezando baixinho. Depois da visita, fizemos um café simples no lado de fora. Os idosos conversavam animados, lembrando de batizados, casamentos, missas de Natal. Um senhor, seu Manuel, me puxou de lado. Rapaz, eu não sei quem você é, mas obrigado. Obrigado por ter devolvido isso pra gente. Isso aqui é mais que uma capela. É a memória do bairro. É a nossa história. Eu abracei ele emocionado. Não, seu Manuel. Obrigado ao Senhor por me lembrar que o que a gente constrói não é só para a gente, é para todos. A obra durou 6 meses ao todo. No dia da inauguração oficial, a capela estava irreconhecível. Linda, acolhedora, cheia de luz. O bispo veio para a bênção, junto com o padre Antônio e centenas de pessoas da comunidade. Eu estava na primeira fila com Célia, minha mão entrelaçada na dela. Atrás de nós, minha mãe, Dona Josefa, Rafael, Valdir com a família, Júnior, Sebastião, toda a minha equipe de trabalho. O Dr. Carlos, Érico, o fisioterapeuta, Zé Carlos, os idosos do bairro. Era uma multidão de rostos conhecidos, de histórias entrelaçadas. Durante a cerimônia, o padre Antônio contou a história do lugar. Contou sobre a capela abandonada, sobre o acidente que tinha acontecido ali, sobre a transformação que tinha se seguido. Ele não me nomeou, mas todos sabiam de quem ele estava falando. Este lugar, ele disse, é um testemunho de que Deus não desperdiça nada, nem mesmo nossas quedas mais profundas. Ele as transforma em alicerces para reconstruções mais belas. O bispo abençoou a capela, aspergiu água benta em cada canto, consagrou o altar. Depois convidou quem quisesse para dar testemunhos curtos. Várias pessoas foram à frente. Dona Maria contou sobre suas memórias de infância. Rafael contou como um lugar pode representar recomeços. E então, inesperadamente, Célia se levantou.
Ela nunca tinha falado em público. Era tímida, reservada, mas ali estava ela, caminhando até a frente. Meu coração acelerou. Eu quero falar sobre meu marido. Ela começou, a voz tremendo levemente. Há 5 anos quase o perdi. Não só fisicamente, mas em todos os sentidos. Ele estava perdido dentro de si mesmo, preso em raiva e orgulho. O acidente que aconteceu aqui foi terrível, mas foi também o começo de uma transformação que eu tinha pedido em orações durante anos. Ela olhou para mim, lágrimas descendo. Genésio, você se tornou o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Mas mais que isso, você se tornou a resposta das minhas preces. Não do jeito que eu imaginava, não do jeito fácil, mas do jeito verdadeiro. E ver você aqui hoje, tendo reconstruído esse lugar que quase te destruiu, é a prova de que milagres acontecem. Não sempre do jeito espetacular, mas do jeito persistente, dia após dia, escolha após escolha. Eu não conseguia segurar as lágrimas. Levantei e fui até ela, abracei ela ali na frente de todos. As pessoas aplaudiram, mas eu mal ouvia. Só sentia a gratidão imensa por aquela mulher que tinha aguentado o meu pior e permanecido ao meu lado até que eu pudesse dar meu melhor. Depois da missa, as pessoas vieram falar comigo. Muitas choravam. Algumas contavam suas próprias histórias de queda e restauração. Outras agradeciam por eu ter tido coragem de ser vulnerável, de mostrar que é possível mudar. Abracei cada uma delas, ouvi cada história. Chorei junto com elas. Um jovem, não devia ter mais de 18 anos, se aproximou tímido. Senhor, eu vim aqui hoje porque meu pai me obrigou. Eu não acredito em nada disso, mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu fiz sinal para ele continuar. Como você fez para mudar de verdade? Tipo, todo mundo fala que vai mudar, mas ninguém muda. Como você conseguiu? Era uma pergunta honesta, crua. Eu respirei fundo. Olha, eu não tenho uma fórmula mágica. Mas o que eu posso te dizer é que eu tive que chegar num ponto onde doeu tanto que eu não tinha escolha. Eu tive que perder tudo para valorizar qualquer coisa. E mesmo depois de decidir mudar, teve dias ruins. Dias em que eu quis voltar a ser o homem antigo, porque era mais fácil. Mas eu tinha pessoas ao meu redor que não desistiram de mim. E eu tinha agora uma razão maior do que meu orgulho. Eu tinha gratidão. O jovem ouviu atento. E se alguém não tem essa razão ainda? Se tá só vazio? Eu coloquei a mão no ombro dele. Então você começa por reconhecer esse vazio. Porque quem sente vazio está procurando preenchimento. E essa busca, por mais dolorosa que seja, já é um começo. Você não está tão perdido quanto pensa. Se você tivesse morto por dentro, não estaria me fazendo essas perguntas. Ele sorriu de leve, agradeceu e foi embora. Não sei se minhas palavras fizeram diferença, mas eu tinha plantado uma semente. E sementes precisam de tempo. Rafael estava lá, já formado, trabalhando num centro de recuperação. Ele tinha trazido 3 internos do centro com ele, jovens lutando contra vícios. Eu quis que eles vissem isso, Rafael me disse. Quis que eles vissem que recuperação é real, que pessoas quebradas podem se levantar e construir coisas bonitas. Eu cumprimentei os 3 jovens, dei meu contato, disse que estaria disponível se precisassem conversar. Valdir estava com a esposa e os 3 filhos, o casamento restaurado. A esposa dele, Silvana, me abraçou. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ter dado esperança ao meu marido, quando eu já não tinha forças para dar. Eu olhei para Valdir, que tinha os olhos marejados. Ele fez o trabalho pesado, eu disse. Eu só mostrei que era possível. Júnior estava lá com o diploma de técnico na mão e a notícia de que tinha passado em engenharia numa faculdade pública. Seu Genésio, eu não teria chegado aqui sem o senhor. Eu balancei a cabeça. Você teria. Talvez por outro caminho, mas você teria. Você tem garra. Sebastião estava lá ainda em processo, ainda lutando, mas presente. Ele tinha voltado a morar com a família, sob condições estabelecidas pela esposa. Terapia semanal, grupos de apoio, transparência total. Estava sendo difícil, mas ele estava tentando. Cada dia é uma batalha, ele me disse. Mas eu acordo e escolho lutar por eles. E por mim. Eu abracei ele. É isso, é exatamente isso. Minha equipe toda estava lá, os homens que eu tinha aprendido a liderar com o coração em vez de punho. Eles tinham feito uma placa para mim em madeira trabalhada, com a frase: quem reconstrói templos, reconstrói vidas. Obrigado, chefe. Eu li aquilo e não consegui falar.
Apenas abracei cada um deles, tentando transmitir em gestos o que palavras não alcançavam. E minha mãe, Dona Josefa, já idosa, estava lá, chorando de alegria por ver o filho que tinha se desviado voltar para casa. Ela segurou meu rosto com as duas mãos, do jeito que fazia quando eu era criança. Eu nunca parei de rezar por você, meu filho. Nunca. Mesmo quando você me mandava parar, eu continuava, porque eu sabia que lá no fundo você era bom. Só estava perdido. Eu abracei ela, aquela mulher pequena e forte que tinha me dado vida e nunca tinha desistido de mim, mesmo quando eu tinha desistido de tudo. Desculpa, mãe. Desculpa por ter demorado tanto. Quando todos foram embora e o lugar estava vazio, eu pedi para ficar um pouco mais. Célia ficou comigo. Entramos na capela, agora silenciosa, iluminada apenas pelas velas votivas que as pessoas tinham acendido. Ajoelhei diante da estátua da Virgem Maria, no mesmo lugar onde tinha caído 5 anos antes. O cheiro de cera de vela, misturado com tinta fresca. O silêncio quebrado apenas pelo som distante de carros na rua. A luz suave brincando nas paredes recém-pintadas. Tudo ali tinha significado. Cada detalhe era memória, era símbolo, era promessa cumprida. Obrigado, eu sussurrei. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me quebrado para me reconstruir. Obrigado por ter transformado meu martelo de destruição em ferramenta de edificação. Eu não sou mais aquele homem. Eu nunca mais vou ser. E se a minha história puder ajudar uma pessoa sequer a não cometer os mesmos erros que eu cometi, então valeu a pena cada lágrima, cada dor, cada momento de desespero. Célia se ajoelhou ao meu lado e rezou comigo. Ficamos ali não sei por quanto tempo, apenas absorvendo a paz daquele lugar. O lugar da minha morte e do meu renascimento. O lugar onde Genésio Moura, o pedreiro arrogante, tinha morrido. E onde Genésio Moura, o homem humilde, tinha começado a viver. Antes de sair, toquei a parede que eu mesmo tinha ajudado a levantar. Senti o concreto frio sob minha palma. Quantas paredes eu tinha construído na vida? Centenas, talvez milhares, mas nenhuma tinha o significado daquela. Aquela parede era perdão, era redenção. Era a prova física de que destruição pode ser revertida, que quedas podem ser transformadas em degraus, que martelos podem ser trocados por colheres de pedreiro. Saímos da capela de mãos dadas. A noite estava clara, estrelada. Caminhamos devagar para casa em silêncio. Não era necessário falar. Tudo já tinha sido dito. Tudo já tinha sido curado. Tudo já tinha sido perdoado. Passamos pelo bairro que eu tinha visto crescer ao longo dos anos. Casas que eu tinha ajudado a construir. Ruas que eu tinha percorrido milhares de vezes como um homem diferente. Agora, cada esquina tinha uma memória nova. Não de orgulho, mas de gratidão. Chegamos em casa. A estátua original da Virgem Maria me esperava no canto da sala, como sempre. Me aproximei dela e, pela milésima vez, toquei suavemente o gesso. Ainda tinha a marca onde o martelo teria acertado. Se tivesse acertado, mas não acertou. E eu sabia por quê agora. Não era para proteger a estátua, era para me proteger de mim mesmo. Para me dar uma chance que eu não merecia, mas que me foi dada mesmo assim. Sentei no sofá, cansado, mas em paz. Célia trouxe água, sentou ao meu lado. Você está bem? Ela perguntou. Eu sorri. Estou mais do que bem, estou completo. Era verdade. Pela primeira vez na vida, eu me sentia inteiro. Não porque não tinha mais problemas ou dores, mas porque eu tinha aprendido que estar inteiro não significa não ter rachaduras. Significa aceitar as rachaduras como parte da estrutura, como os lugares por onde a luz entra. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma carta. Não para ser enviada, mas para ser guardada. Uma carta para o Genésio de 5 anos atrás. Genésio, eu sei quem você é. Sei da sua raiva, do seu orgulho, do seu medo disfarçado de força. Sei que você acha que não precisa de ninguém, que vulnerabilidade é fraqueza, que pedir ajuda é vergonha. Sei que você está machucando as pessoas que te amam porque você não sabe amar a si mesmo. Eu queria te dizer que o que vai acontecer com você vai doer. Vai doer de um jeito que você não imagina. Você vai perder tudo o que você acha que te define. Sua força, sua independência, seu controle. Você vai se ver no chão, literal e figurativamente, quebrado e humilhado. Mas eu também quero te dizer que vale a pena. Cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero. Porque do outro lado dessa queda, existe um homem que você não conhece ainda. Um homem que sabe chorar sem vergonha.
que sabe pedir ajuda sem se sentir menos, que sabe amar de verdade. Um homem que constrói pontes em vez de muros, que estende mãos em vez de punhos cerrados. Você vai descobrir que misericórdia é mais forte que qualquer martelo, que perdão reconstrói o que raiva destrói, que humildade não é fraqueza, é a força mais verdadeira de todas. Eu não vou te dizer para evitar o que vem, porque você precisa passar por isso. Você precisa cair para aprender a se levantar de verdade. Mas eu posso te dizer que você não vai morrer nessa queda. Você vai renascer. E 5 anos depois você vai estar sentado numa casa tranquila, ao lado de uma mulher que te ama de verdade, porque agora você é digno desse amor, cercado de pessoas que você ajudou porque você entende dor, construindo coisas belas porque você aprendeu que destruição não leva a lugar nenhum. Você vai ser feliz, Genésio. Não da forma que você imagina agora. Melhor, mais verdadeiro, mais completo. Então, quando o martelo voltar, e ele vai voltar, não tenha medo. Deixe que ele te quebre, porque é nessa quebra que você vai finalmente se encontrar. Com compaixão, o homem que você vai se tornar. Dobrei a carta e guardei numa gaveta. Talvez um dia mostrasse para alguém que precisasse ler. Talvez não. O importante era ter escrito, ter colocado para fora tudo que eu tinha aprendido. Deitei ao lado de Célia. Ela já dormia, a respiração suave e tranquila. Olhei para ela no escuro, grato por ela ter aguentado a tempestade para ver a calmaria. Fechei os olhos e antes de dormir agradeci, não com palavras elaboradas, apenas com um pensamento simples. Obrigado por tudo. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo mais aquele dia como o pior da minha vida. Eu vejo como o dia em que tudo começou, o dia em que a misericórdia se revelou mais forte que o meu martelo. O dia em que aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em ter a humildade de se levantar quando você cai, e em aceitar a mão estendida que sempre esteve ali, esperando pacientemente que você parasse de lutar sozinho. Meu nome é Genésio Moura. Eu fui um pedreiro que tentou destruir o sagrado. O martelo voltou e me quebrou. Mas naquela quebra, naquela ruína completa de tudo que eu achava que era, nasceu algo novo. Algo verdadeiro, algo que vale a pena. E se você está lendo isso agora ou ouvindo isso e se reconhece em alguma parte da minha história, saiba que não é tarde. Nunca é tarde. Enquanto você respira, enquanto seu coração bate, há esperança, a reconstrução possível, a misericórdia esperando por você. A vida vai te dar muitos martelos. Você vai segurar alguns deles com raiva, com orgulho, com intenção de destruir. E alguns desses martelos vão voltar, vão te acertar onde mais dói. Mas quando isso acontecer, lembre-se, o propósito não é te destruir. É te reconstruir, é te mostrar que você é mais do que sua força, mais do que seu orgulho, mais do que sua raiva. Você é amado, mesmo no seu pior, mesmo nas suas quedas mais vergonhosas, mesmo quando você acha que não merece. Você é amado, e esse amor está esperando você parar de correr, parar de lutar, parar de fingir que não precisa. Basta ter coragem de parar de erguer o martelo e começar a estender a mão. Eu estendi. E encontrei outras mãos me esperando. Mãos humanas e mãos divinas. Mãos que me levantaram quando eu não tinha força. Mãos que me seguraram quando eu estava tremendo. Mãos que me reconstruíram, tijolo por tijolo, até que eu pudesse ficar de pé de novo. E agora, essas mãos que foram restauradas são estendidas para outros. Porque é assim que funciona. Você é curado para curar. Você é levantado para levantar. Você é amado para amar. Essa é a minha história. Essa é a minha verdade. E se ela tocou você de alguma forma, se fez sentido para o seu coração, então ela cumpriu seu propósito. Que você encontre sua paz. Que você aceite sua quebra como começo, não como fim. E que você descubra, como eu descobri, que a beleza do outro lado da dor, a vida do outro lado da morte, a ressurreição do outro lado da cruz. Amém.